Boa noite, meus queridos irmãos, Primeira Igreja Batista em Mutondo. Estamos dando início, hoje, quarta-feira, dia 22, do nosso culto de oração, estudo da Palavra de Deus. Estamos dando início nesse mês, do qual esse mês também é o mês da consciência diaconal. E assim estamos começando o culto de quarta-feira, no dia 22 de julho. E nós temos um tema, nós temos uma divisa. Então nós vamos agora recitar a nossa divisa e logo após ler o nosso tema, que diz assim: diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. Novamente, diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. Nossa divisa está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no verso 3, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Necessidade essa que é levar a paz à igreja, servindo ao Senhor, servindo a mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa dos necessitados, ou seja, das viúvas e dos órfãos. Então vamos cantar um hino. Primeiramente vamos orar ao nosso Deus. Nós temos alguns assuntos para orar, como a família do irmão Amilson, que perdeu a sua irmã, perdeu o seu ente querido. Precisamos de orar pela essa família. Também pela família do pastor Vanderlei, que dias atrás também perdeu o seu papai. Vamos orar agora pelas pessoas que estão enfermas, pelos nossos pastores, para que Deus esteja nos abençoando. E também pelo nosso país, para que essa pandemia possa passar e que ela não venha atingir o povo de Deus, mas nós possamos ser resguardados dessa. Eu sei que no mundo teremos aflições, o próprio Jesus falou isso lá em João 16, 33, mas nós precisamos orar a Deus para que Deus nos livre disso, que isso é um vírus muito perigoso. Oramos nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento, ó Pai, de culto ao Senhor, estamos, ó Pai, agradecendo ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, por esta noite que estamos vivendo, e também, ó Deus, por poder estarmos aqui, ó Pai, para apresentar ao Senhor este culto de oração, do qual colocamos diante do Senhor os nossos agradecimentos e as nossas petições, daquilo que o Senhor já sabe que nós precisamos, mas, como é de praxe, nós rogamos ao Senhor que nos ajuda, nos orienta e faça, Senhor, resplandecer a tua luz sobre o teu povo aqui na terra. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar contigo. Ajuda-nos, ó Pai, Deus, a compreender melhor o teu trabalho, a tua palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, pela família enlutada, a família do irmão Amilson, a família do pastor Vanderlei, nossos irmãos enfermos, nossos pastores. O Pai, que o Senhor esteja abençoando o pastor Francisco, o pastor Albertino e o pastor Vanderlei e suas famílias, ó Pai. Guarda-nos de todo o mal. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a caminhar contigo. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Fica conosco, Senhor. Perdoa nossas faltas e aumenta a nossa fé no Senhor. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Nós vamos, irmãos, cantar um hino. Nos irmãos abrem seus cantores aí no hino de número 345 e vamos cantar esse hino. E logo após o canto desse hino, estaremos passando a palavra, orando e passando a palavra, orando mais uma vez, passando a palavra para a mensageira, que é a irmã Suzana, a diaconisa Suzana. Estaremos passando para ela logo após o cântico e a oração. Hino 345 tem como título Conta a Jesus.
A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo contarei tudo. Ele é amigo, firme e leal. Basta pedir-lhe que sem demora aos meus pesares dá-se capaz. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Sempre tentado, sei que é preciso ter um protetor que possa valer. Só meu amado é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Deste caminho os mal me desejam, pois desviarem, me demover. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Oremos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante do Senhor, clamando ao Senhor, meu Pai, nesse mundo tão perverso, tão conturbado, ó Deus, cheio de violência, Senhor, mas, ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem nos guardado desse mal. O Senhor tem nos guardado também, Senhor, dessa coisa que está aí matando as pessoas, maltratando as pessoas, esse vírus, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado disso, ó Deus. Embora a gente tenha necessidade de sair e às vezes de trabalhar, mas, meu Pai, eu sou muito grato ao Senhor porque o Senhor tem guardado a mim e nossos irmãos, mesmo aqueles que contraíram, o Senhor livrou eles dessa pandemia. Muito obrigado, Senhor. Agora queremos colocar, Senhor, nas Tuas mãos a vida da irmã Suzana, que vai trazer o estudo da Tua palavra nessa noite. Que certamente o Senhor já colocou no seu coração e, ó Deus, ela estará, ó Deus, certamente o Senhor estará usando ela grandemente. Usa a Tua serva, a diaconisa irmã Suzana, Senhor, como o Senhor quer usar. Abençoa a sua igreja. Mais uma vez eu peço, Senhor, por cada um de nós, que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando de todo mal. Nós lhe rogamos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Irmã Suzana está com a palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos e amigos que estejam assistindo essa transmissão nesse momento. Mais uma quarta-feira, onde nós estamos trazendo nessa noite, pela misericórdia, pela graça de Deus, o estudo desta noite. Ainda nós estamos no mês da consciência diaconal. Estamos pelo tema Diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. A nossa divisa está em Atos 6:3, que diz: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Oremos. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, a Tua palavra, seja folhida neste momento, ó Deus, que seja entendida, que seja clara, ó Deus querido, que preencha, Senhor, os nossos corações, que nós possamos entender mais e não apenas entender, mas através desse entendimento praticar, viver de acordo com o que aqui está escrito, Senhor, o que for falado. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade. Obrigada por tudo. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Nós vamos estar, então, lendo Atos 6, do verso 1 ao 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria,
aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos encarregaremos à oração e ao ministério da palavra. Esse capítulo, todo o capítulo 6, ele mostra, mesmo que a igreja primitiva, com o crescimento, de novos convertidos, muitos problemas existiam. Nada diferente, irmãos, dos dias de hoje. Por isso, aqui a gente já pode observar que tanto na igreja primitiva como nas igrejas dos nossos dias existem problemas, tanto com poucos membros ou com muitos membros. Aqui já tinha um crescimento, muitos novos convertidos, E aqui a gente já pode tirar uma pequena lição, que não existe uma igreja perfeita, Qualquer lugar onde você vá, aqui a gente está falando igreja perfeita, mas denominação, vamos colocar assim, perfeita. Eu posso ter problemas aqui, um problema aqui, essa igreja é muito problemática, eu vou para outra. Aí você achar que lá é perfeito, tudo certinho. Não é, não existe. Entendeu? Por quê? Porque ela é constituída de homens falhos, de homens pecadores, como eu, e eu creio também como você, Como ela é composta de homens falhos, provavelmente terá sempre problemas. Aqui em Atos 6:1 mostra que existiam dois grupos de judeus, Naquela época, e com isso existiam preconceitos, uns contra os outros. E mesmo convertidos, eles ainda estavam no processo de mudança de mente, E esse processo de mudança de mente, ele nunca vai parar, Eu acredito que nós, como servos de Deus, cristãos, sendo diáconos ou não, a nossa mente tem que estar sempre buscando melhorar, não é verdade? Melhorar nossos pensamentos, melhorar as nossas condições, nosso comportamento, melhorar as nossas atitudes, não é? Isso é algo um crescimento espiritual. Isso não vai mudar. Se você acha que você é ou algum diácono, algum servo acha que é perfeito, ele está enganando a si próprio, Então isso aí, como lá na antiguidade e hoje é a mesma coisa. E com isso, como havia essa discussão, com isso, essa discriminação, aconteceu esse problema. As viúvas helenistas não estavam sendo atendidas, na distribuição diária dos alimentos. Lembrando, que os irmãos, eles doavam tudo que tinha, para que não faltasse, nada para os necessitados, nem para as viúvas. Então, tinha algum problema realmente, estava faltando por causa de uma certa discriminação, Eles doavam tudo justamente para suprir a necessidade dos irmãos, e por serem helenistas estavam sofrendo essa discriminação, que nós acabamos de falar aqui agora. Os helenistas, eles são judeus de fala grega, Eles cresceram com costumes gregos, isso inclui também a sua espiritualidade. Como judeus autênticos, com isso eles não eram considerados judeus autênticos, autênticos, já que até seus nomes eram de origem grega, Porém, Cristo quebrou e quebra toda essa discriminação, porque Ele nos fez um só, Nós somos um no corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então não existe ninguém melhor do que o outro, Não existe ninguém maior. O maior é o Senhor Jesus. Nós somos todos iguais, Mas a mudança de mente é um processo. E a igreja estava passando por isso ainda. Mas do versículo 2 ao 6 são escolhidos os diáconos para ficarem responsáveis,
pela partilha dos alimentos, já que os apóstolos estavam se dedicando à palavra do Senhor. Por isso, necessitamos de uma estrutura para não deixarmos ninguém desamparado. Não para termos posição diante dos irmãos, mas sim para servir. Por isso somos ministros, servos e dedicamos nosso ministério servindo aos nossos irmãos. Mas não foram escolhidos, né? Os 7 irmãos, eles não foram escolhidos por posição social ou para agradar alguém. Foram colocados características próprias para cumprir a missão de servir as mesas, né? Homens de bom testemunho, né? Nós assistimos as outras mensagens e já foram faladas a questão do homem de bom testemunho, né? De bom caráter, né? Sendo um bom marido, um bom chefe de família, um homem fiel a Deus, um homem que não tem nenhuma bala diante do seu nome, o nome não está envolvido, né, em corrupção, em coisas ilícitas, né? Um homem de bom testemunho, onde que realmente se pode falar que é um servo de Deus. A característica de um servo de Deus não só diácono, mas qualquer um, né? Desde que seja um servo do Senhor, deve proceder dessa maneira, né? Cheio do Espírito Santo, né? Um homem de oração, um homem de busca constante, né? Da presença de Deus, trazendo isso para a sua vida diariamente, testemunhando disso, né? Vivendo a palavra de Deus, né? Cheio de sabedoria, né? Não agindo conforme o seu coração, mas agindo conforme a vontade e a palavra de Deus, né? Agindo com sabedoria, não fazendo coisas de agrado ao seu, né? Mas usando sabedoria, né? E aqui o autor diz: e como temos pessoas com péssimo testemunho de vida, né? Sem produção, sem frutos, né? Não praticam os frutos do Espírito, e com pouca sabedoria, fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira. E não são poucos. Por isso, se você ocupa uma posição de servo, onde você serve e não tem qualificação de Atos 6:3, converta-se logo. Não faça a obra do Senhor de qualquer maneira. Um dia todos teremos que prestar contas. Irmãos, diante, né, dessa palavra, baseado, né, no que nós lemos aqui, nos comentários do autor e na palavra de Deus, nós destacamos duas coisas, né? Nós destacamos algo que a igreja deve abandonar e algo que deve abraçar e agarrar com todas as forças, né? Como se a gente fala na linguagem mais comum, correr atrás mesmo e abraçar e pegar para si, guardar. Aqui, abandonar, discriminação. Discriminação é algo que não pode fazer parte da Igreja de Deus, né? Do povo de Deus. Só que, infelizmente, como na igreja primitiva, nossos dias, na atualidade, nós vivemos isso, né? Que dessa discriminação surgiu essa murmuração, né? Surgiu ali, murmúrio, coisa também que não deveria existir entre o povo de Deus, murmuração, reclamação, né? Então um erro traz outro erro, né? E o bom aqui foi que os servos, né, os apóstolos, já identificaram logo, já vieram os apóstolos, já falaram, identificaram e corrigiram, né? Ali escolhendo os 7 homens ali para servir a mesa do Senhor. Falei apenas disso, mas tem muita coisa dentro do seio da igreja que a gente deve abandonar, né? Eu só estou falando a questão da discriminação e a murmuração porque está dentro desse texto, né?
Agora, o que não devemos abandonar é a boa reputação, né? Cada dia que passa, nós devemos procurar colocar nossas vidas cada vez mais, né, retas, alinhadas, para não envergonhar o nome do Senhor, porque é o primeiro nome que nós, quando a gente erra, quando a gente deixa a reputação de lado, o primeiro nome a ser envergonhado é o nome de Cristo, que é o nome sobre todo nome. Depois é o nosso. Nosso nome também é importante, né? O nosso nome também é importante. As virtudes do Espírito a gente não deve abandonar. Nós somos selados, né? Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós temos o selo dele. Então nós não devemos abandonar. Isso faz parte da boa reputação também, né? Olha só, um homem que tem boa reputação, né? E casa, né? Os frutos do Espírito, né? O agir, o mover do Espírito na vida do servo, né? Ele casa a boa reputação. O que é as virtudes do Espírito Santo? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Porque quanto a essas coisas não há lei, né? Você não vai ser penalizado por praticar esses atos, essas virtudes tão maravilhosas do Espírito Santo, ao qual nós fomos selados um dia, né? Sabedoria, né? A igreja não deve abandonar, a igreja do Senhor tem que ser uma igreja sábia, agir com sabedoria, esquecendo qualquer ato de discriminação, discriminatório, né? Qualquer ato que venha trazer constrangimento a alguém, né? A igreja deve agir com sabedoria. Agindo com sabedoria, não haverá discriminação, não haverá murmuração, né? Isso que a igreja deve abraçar, né? E o zelo, né? Que aqueles servos do Senhor, aqueles 12 apóstolos tiveram, né? Com a palavra do Senhor, né? Nós não podemos abandonar a palavra do Senhor para servir a mesa. E eles, com o maior zelo com a palavra do Senhor, também eles tiveram zelo com as vidas das viúvas, porque eles não escolheram qualquer um, né? Eles escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Então esse é o zelo que a igreja deve realmente abraçar e não abandonar nunca. E eu vou terminando, irmãos, aqui deixar muito importante lá em Hebreus 12:1, né? Vou estar lendo para terminar a nossa reflexão aqui essa noite. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus abençoe a todos.